tarde. Bem-vindos à 31ª aula de fotografia como forma de expressão. Nós já chegamos agora, passamos das 30 aulas e nesse momento nós já temos um tema. O que é um tema? O tema vai ser o nosso guia, vai ser o nosso ponto de partida, onde nós vamos encontrar fatores pessoais que se encaixem dentro desse fator fixo. Cada pessoa vai ter uma leitura e uma relação com o tema. E dessa forma, o desenvolvimento vai ser individual. Vamos ver qual é o tema? E o tema de 2020 é concepções criativas no isolamento. Bastante pertinente com tudo que está acontecendo nesse momento, não é verdade? Esse isolamento é provavelmente algo que nós só podíamos imaginar assistindo filmes de apocalipse, filmes com coisas fantásticas, inimagináveis. Muito criativos aqueles diretores que criavam filmes com uma epidemia zumbi. E olha só o que foi acontecer com o planeta Terra no ano de 2020, com tanta modernidade, com tanta ciência avançada. Nesse período se ouviu muito a palavra nós precisamos nos reinventar, ou o novo normal. Quando nós passamos por uma mudança no status de vida da gente, nós sempre temos que usar da criatividade para nos adaptar. A adaptação, inclusive, é um dos fatores mais importantes para a sobrevivência de uma espécie. O homem, com o seu intelecto, ele consegue viver em lugares como o Alasca ou a Groenlândia, morando em iglus, e consegue viver no deserto do Saara. Um lugar que é um deserto de gelo, com temperaturas baixíssimas e com muita escassez de alimento, e por outro lado, um lugar com temperaturas altíssimas e sem água. Ele consegue viver nas grandes cidades de cimento como Nova York e São Paulo, cheias de poluição, e ao mesmo tempo ele consegue viver dentro da mata, sem eletricidade, sem água encanada, sem internet e sem televisão. Então o humano tem como característica essa adaptação, para que ele possa se encaixar em diversas situações da história, ele usou de muita criatividade. E agora vamos ver o que é criatividade. Vou começar pela palavra. Vocês lembram quando eu brinquei de fotografia? Foto é luz, grafia é de escrita. Vamos ver agora a palavra criatividade. Cria, atividade. A palavra em si, ela já vem trazendo uma série de informações. Criar e atividade, ou seja, a criação ela está associada a algo que é feito. Dentro das palavras ligadas à criatividade, algumas sempre se sobressaem. A criatividade está sempre ligada ao original. Ela está sempre voltada para uma mudança. O desenvolvimento também é associado à criatividade, assim como a evolução, o incomum e produzir. Inventar o novo. E em que condições isso acontece? Os momentos mais criativos são exatamente aqueles momentos em que nós temos que mudar algo para conseguir sobreviver. Então, quando nós temos uma vida que está sempre repetindo padrões e isso funciona,
a vida não está nos exigindo criatividade. Agora, com a pandemia, todos tivemos que ser muito criativos. Aqui, por exemplo, essa aula online que eu nunca tinha dado antes e que agora eu tive que criar uma forma de transmitir para vocês o mesmo conhecimento que era dado em sala de aula, quando eu pude olhar para vocês e receber de vocês olhares, falas e imagens que iam guiando a minha aula. Agora eu tenho que criar um conteúdo que estimule vocês a produzir. Essa é uma das situações onde a criatividade ela é mais necessária. Quando se fala de arte, é muito interessante você ter um ponto de partida. Lá no começo nós falamos muito sobre quem somos, quais são as nossas características, nossos valores, o que atrai o nosso olhar e de que forma então, usando a criatividade, nós podemos produzir uma obra de arte na fotografia. No tema agora, nós tivemos aqui algumas provocações. Então, concepções é uma outra palavra que está dentro desse tema. E a concepção, ela me remete muito à concepção do filho. Então, você vai ter a concepção daquela nova criatura e ali vai surgir algo inusitado. Criativas, como nós falamos, em épocas de isolamento. O que você fez nesse isolamento, o que você criou nesse isolamento, dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, para facilitar e para promover a continuidade das suas atividades, da sua vida, da sua alegria dentro dessa pandemia. Vamos supor que lhe fosse proposto fazer fotos de montanhas durante a pandemia, durante a quarentena, e você não tivesse como chegar em algum lugar onde você pudesse fotografar montanhas. A arte toda, em todos os seus meios, inclusive na fotografia, ela pode sim se colocar em situações aonde você, usando a criatividade, você pode simular a realidade. A fotografia em si, ela não é a realidade, ela é um recorte da luz que incidia em uma cena numa fração de segundo, ou em alguns segundos, dependendo da tua exposição. A realidade, ela é capturada, mas ela não é reproduzida. Então, vou fazer uma brincadeira para mostrar aqui um exemplo de como fotografar, como fazer umas montanhas em tempos de pandemia sem sair de casa usando a criatividade. Vamos brincar um pouquinho? Aqui nessa imagem, eu procurei reproduzir montanhas como no Himalaia, com picos, com aquele céu muito claro. E, na verdade, nada mais eram do que casacos e capas de almofada em tons diferentes de verde, que, sem o foco e com alta luz, nos dão a sensação de montanhas. A arte sempre nos permite criar de forma inusitada, de sermos criativos e chegarmos em resultados muitas vezes inesperados. Os pintores, por exemplo, podem escolher dar a cor que quiserem para o céu. Um céu pode ser cor de rosa, ou ele pode ser roxo, ele pode ser aquilo que o artista escolher. E na fotografia não é diferente. E assim terminamos mais uma aula de fotografia como forma de expressão.
Uma boa semana e até a próxima aula. Cuidem-se bem.